vida muito pacata, muito serena, a nossa família é muito serena. A gente não tem envolvimento com nada. Eu já falei isso em outros vídeos e volto a repetir. Com drogas, bebidas, nada. A nossa vida sempre foi assim. Na nossa casa nem entrava bebida alcoólica, porque deixou de entrar no Monjolos. Porque meu pai, quando saiu do teatro, levava os amigos todos lá para casa. Aí minha mãe olhava assim, né? Praticamente recém-casada, né? 75, 76. Aí ela olhava aqueles amigos do papai, de teatro, televisão. Aí ela ia para a cozinha para preparar alguma coisa para eles comerem, e aí eles bebiam. Assim. E eu e a Fabiana dormindo, às vezes eu acordava, papai, aquela coisa toda. Mas aí, mamãe, eu acho que isso aconteceu umas 5, 6 vezes no máximo. Mas aí teve uma vez que mamãe falou, não. Foi na geladeira, pegou as garrafas todas de bebida, abriu uma por uma e entornou na pia. E falou, a partir de hoje, na minha casa não entra bebida. E assim foi. Aí fomos morar no Apolo. Aí meu pai, numa tarde, assim, a gente gostava de almoçar embaixo do pé de laranja, tinha 2 pés de tangerinas na frente da casa. Aí a gente gostava de ter uma mesa que ele fez ali, fixa, aí a gente ia almoçar ali. Aí meu pai fez uma bachela grande de suco, né? Mas com vinho, poche, e uns pedaços de maçã. Mas aquilo foi do nada, vinho sangue do boi, vinho sangue de boi. Aí minha mãe ficou assim, sem entender, porque ela sabe que aquilo era. Ela, na hora, ela raciocinou rápido, porque era tipo um suco, adoçava. Aí ela falou assim. Aí ela raciocinou e falou assim: isso aí é bebida alcoólica. Não é para as crianças. Não quero mais que faça ponche aqui em casa. Aí ele nunca mais fez, porque ele gostava de tomar um vinho, papai. E resolveu fazer isso assim do nada. Ela raciocinou rápido, ela dava o veredito. Tudo na nossa casa ela dizia e todos cumpriam. E com o Lucas eu fui assim também. Mas eu converso, diálogo, e ela também conversava, dialogava. Mas normalmente os vereditos dela, a palavra dela estava sempre certa. E ela estava certa mesmo. Aí nunca mais entrou bebida. Aí depois, assim, com uns 20 anos, 19 anos, nós fomos no Réveillon aqui em Caraí. Aí ela, do nada, parou numa caixa de isopor que estava ali, né? Que foi aqueles camelô, aquelas pessoas vendendo bebida. Ela foi e comprou uma latinha de cerveja. Abriu a latinha e viemos. Eu, ela e Fabiana. Ela dividiu comigo. Aí eu comecei a ficar, falei, ih, mãe, tô vendo os buracos aqui. Ela começou a rir. Ali eu tomei a minha decisão de não fazer uso de bebida alcoólica, porque eu sempre precisei. As amigas sempre foram muito invejosas. Ser uma Cristiane dessa não chegava perto de mim, mas era serpente assim. Já com 20 anos elas são assim. Elas vão de menininha para os clientes, né? Que elas se apossam da nossa característica de inocência, de não ter maldade. São as moças de família tradicional. Então a prostituta ela vai com essa presença para os homens acreditam. Pouca idade, assim, não fica muito difícil acreditar nessa farsa. Mas quando chega perto da gente, o negócio é diferente. Elas são invejosas, elas são agressivas, elas põem defeito em tudo. Foi assim que eu fui me afastando. Com 18 anos, eu me assustei quando as prostitutas de 20, 18 anos começaram a se aproximar para ser minha amiga. Eu falei, nossa, que coisa horrível. Põe defeito, tosse a cara, fala coisa que não presta. Olha, o homem tá olhando pra você, olha o carro dele, você é louca. Eu falei assim, o quê? Ele tá olhando pra mim, ele tem um bom carro, mas eu não conheço ele. Assim, se aproxima como se fosse moça de família e começa a falar essas coisas assim. Elas ficam apavoradas com as nossas ações. São loucura para ela. Um homem com carro importado, eu com 19 anos de idade, carro de luxo, parar e eu não entrar, é loucura. Se um homem rico quiser sair comigo e eu disser que não, é loucura.
Eles têm outras concepções. Agora, eles são treinados para falar em público no modelo tradicional para não impactar a sociedade. Eles são treinados. Tanto os filhos de cafetões e prostitutas são treinados para isso. Para a gente não ficar impactada. Eu me impactava. Eu ficava assim. Aí eu dispensava. Aí mamãe falava assim, cadê aquela sua amiga? Eu falava, mãe, não gostei não. Ela não é muito legal, não. Aí ligava lá para casa, o interfone, vamos dar... não, eu descarto assim, eu descarto com muita facilidade. É muito difícil chegar perto de mim para ter a oportunidade de fazer um convite, a não ser que seja muito petulante. Para sair alguma coisa assim, porque eu não dou intimidade. Mas aí no condomínio, escola, assim, já é mais fácil esse tipo de aproximação. E elas falam assim, com muita facilidade. Aí você se espanta. Aí você tem uma casa, uma mãe tradicional que te ama, que faz tudo por você, que é sua melhor amiga e te dá bons ensinamentos. Aí você ouve essas coisas, você mesmo opta pela família. Isso com 18, 19 anos você começa a optar pela sua família. Aí para uma prostituta dessa, com 20 anos, aí começa a falar, vamos fazer isso. Aí você opta sempre pela sua família. Sempre eu optei pela minha família. E descartava as prostitutas. Mas parece que quando a gente fala as palavras dignas, honestas e éticas, elas transmitem como se a gente tivesse dito chocarrices e torpezas. Parece que é assim que funciona, porque já está criando um estereótipo negativo que elas conhecem a trama, sabe que é assim que funciona. Não pode falar nada bom da gente, porque a gente é excelente demais. Um elogio nos eleva muito. Nós já somos excelentes demais. Tudo que falamos, pensamos e fazemos é correto, certo, honesto e digno e ético. Então, um elogio já nos exalta por demais, já nascemos exaltados, né? Que a condição da mulher digna é uma exaltação. Então, eles já trabalham na fala pejorativa, fraudulenta. E assim eu fui descartando elas. Então, era muito difícil a amizade. Era só para você se decepcionar. Que vem com aquela vai vir com aquela aparência tradicional, aí fala uma coisa dessa para você, te pega de surpresa. Eu não falo nada. Às vezes eu respondo, às vezes não. Às vezes eu contava para minha mãe, às vezes eu ficava calada e contava para minha mãe. Entendeu? E fora os olhares também delas para mim, que elas não disfarçavam a inveja por mim. A minha mãe percebia e dizia, aquela menina não é sua amiga, é bom você se afastar dela. Assim você não cria vínculos de amizade, é muito difícil. E isso na fase de 18, 19, 20 anos que a cafetinagem mandava elas para tentar me influenciar para a prostituição. Obviamente, lógico. E aí eu ia descartando assim, desse jeito. Até hoje eu descarto eles. Com educação, como eu falei, com classe, mas conversa eu não gosto. Alguns a gente dá uma oportunidade de conversar, mas tá vendo que não é uma amizade de frequentar a casa e frequentar a minha casa. Porque tem diferença para tudo. Eu tenho meu filho, prostituta não entra na minha casa. Determinadas pessoas eu não chamo para ir para minha casa por causa dos meus filhos. Eu fui fazer isso com a Fabiana e fui criticada. Porque a Patrícia era desbocada, porque dizia que era prima de Rodrigo, disse que está lá no Portugal.